Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. No capítulo 10. Livro de Hebreus. Capítulo 10. Versículo 25. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Só isso que eu quero ler. Podemos assentar. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando percebemos que o grande dia se aproxima, né? Que é o dia da volta de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite falar com vocês sobre estar congregado. Amém? Vocês sabem que tem pessoas hoje que pensam que não tem necessidade de estar congregado, não tem necessidade de estar numa igreja. As pessoas acham que podem simplesmente servir a Deus sem estar em lugar nenhum. E nós não concordamos porque essa filosofia fere os princípios da palavra de Deus. Isso aí, essa nova postura é chamada de secularização, é o nome que se dá para isso. A secularização, que está cada vez mais entrando na cabeça de muitas pessoas, leva as pessoas a pensar que elas não têm necessidade de estarem congregadas. Não tem que estar numa igreja. Você percebe no texto que nós lemos que uma das colocações do escritor é para nós não deixarmos a nossa congregação. Diga glória a Deus. Então, nós entendemos que temos então que estarmos congregados. E para vocês terem uma ideia como isso está se fortalecendo, essa ideia, segundo dados do IBGE, nesses últimos dados levantados, os evangélicos sem congregação aumentou para 2,9%. Isso quer dizer que são 4 milhões de pessoas que não estão congregadas em lugar nenhum. Antes, há 6 anos atrás, esse percentual era de 0,7%, segundo os dados do IBGE. E no último levantamento aumentou para 2,9%, o que faz um total de 4 milhões de pessoas que não estão em lugar nenhum. Professam uma fé, falam que acreditam em Deus, falam que acreditam em Jesus, mas, no entanto, não têm vínculo com nenhuma congregação, não estão congregados e deixaram a congregação, o que realmente fere totalmente os princípios da palavra de Deus. Amém? E eu quero nesta noite conversar com vocês e quero mais ou menos discorrer sobre a importância de estarmos congregados, a importância de termos uma igreja assim, uma importância de estarmos na congregação, que isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Lá no Salmo 50, Deus manda as pessoas se congregarem, e você percebe que fazer parte de uma congregação não é invenção do homem, não. É invenção de Deus, Deus que criou e que estabeleceu realmente essa forma, junto com o seu povo, para estabelecer vínculos, para poder educá-los e prepará-los para viverem de fato uma vida com Deus. É verdade que a igreja não salva, a congregação não salva, mas ela tem um papel importantíssimo no seu crescimento espiritual, no seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante e é totalmente necessário. E uma das primeiras coisas que o inimigo procura fazer é convencer você para não ir mais na casa de Deus. Quando você deveria ter alegria de ir na casa de Deus, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O inimigo trabalha exatamente para que você perca esse prazer. E ele age para que você perca esse prazer. Ele é capaz de trabalhar dentro da própria igreja para desestimular você, para entristecer você, para magoar você. Ele pode usar a fraqueza e a fragilidade de qualquer ser humano que vem e faz qualquer coisa que te chateia. E a primeira coisa que as pessoas fazem é pensar, não vou mais na igreja.
De repente ele tem alguma decepção com alguém, tem uma decepção com o irmão, pode ter até a decepção com o pastor. Isso aí já é motivo para ele achar que a forma que ele tem de se auto-penalizar ou de penalizar alguém, se é que podemos falar assim, não vou mais na igreja, como se Deus fosse culpado das falhas, das deficiências, das deformidades humanas, que às vezes alguém vem e de alguma forma nos entristece com palavras ou com uma atitude. Mas não, nós devemos então sermos suficientemente maduros para entendermos que nós temos um compromisso com Deus, de estarmos congregados, de estarmos realmente na casa de Deus e de termos alegria por estarmos na casa de Deus, como tinha o salmista. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, isso há 2000 anos atrás, ele era um judeu. Mas além de judeu, que estava realmente como no meio do seu povo, o Deus feito carne no meio do povo, ele tinha ainda essa função de agir como Deus, porque ele era o próprio Deus, e era acima de tudo o Messias, que estava aqui na terra para cumprir uma missão. Jesus poderia dizer assim: bem, eu sou Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer no templo, eu não sei se tem alguma coisa para fazer na igreja ou na sinagoga. Mas quando você lê a palavra de Deus, que você começa a observar a Bíblia, você percebe que Jesus Cristo estava na sinagoga todos os sábados. Você abre o Novo Testamento e percebe que algumas curas operadas por nosso Senhor Jesus Cristo aconteceram dentro de uma sinagoga, um lugar de estudo, de ensinamento e de adoração a Deus também. E Jesus então não ficava achando que não poderia ir ou que não deveria ir, porque além de ir à sinagoga, a Bíblia diz que Jesus Cristo também ia para o templo. Ele vivia no templo. Ele estava sempre no templo. Em todas as festas judaicas, você abre a Bíblia, o Novo Testamento, lá estava Jesus participando das festas judaicas e estava no templo. Quando criança, ainda pequeno, com 12 anos, os seus pais o levavam para o templo e você abre a Bíblia e encontra Jesus lá no templo. Se não fosse importante, com certeza ele não estava no templo. Ele poderia dizer, então, eu não vou porque eu sou Deus, o que é que eu vou fazer lá? Mas ele estava lá e participou em todos os momentos. E haja visto que ele poderia ter motivos para não estar no templo, poderia ter motivos para não estar congregado e não ir até a casa do Pai. Por quê? Porque ele sabia que a liderança estava totalmente corrompida. Ele sabia que os líderes religiosos daquela época eram homens totalmente deformados, que haviam se vendido, eram verdadeiros vendilhões do templo, que haviam negociado com o governo de Roma, e que permitiram então que de uma certa forma a influência romana estivesse presente ali, de alguma forma eles estavam totalmente submetidos para se manterem no poder. E Jesus Cristo, por ser Deus, conhecia cada um daqueles líderes, sabia muito bem quem eles eram. Jesus chegava até mesmo a fazer menções da insatisfação do próprio Deus com respeito àqueles homens que dirigiam o templo e que muitas vezes queriam até mesmo tirar a vida de Jesus antes da hora, porque ficavam dominados pelo ciúme e pela inveja por conta da forma como Jesus dirigia ou conduzia as multidões. Jesus teria então motivo para dizer, não vou para o templo, não vou estar na casa de Deus nos dias de celebração, não vou participar das festas judaicas, não tenho nada o que fazer nas sinagogas, vou pregar aqui na praça mesmo, ou na casa lá do Pedro, ou na casa dos meus amigos que moram lá em Cafarnaum. Mas ele não pensava assim e não agia assim, de formas então que ele mesmo dava o exemplo de estar na casa do Pai, de estar na casa de Deus, o que fica muito forte e marcante para nós e que podemos percebermos então que há essa necessidade. Mas eu digo a vocês, que quando você está congregado, você consegue se fortalecer diante de Deus.
Porque a vida, ainda que você seja servo de Deus, que você seja cristão, saiba que você, sem dúvida alguma, enfrenta lutas. Não há nenhuma promessa dentro da palavra de Deus em que diga que você passa a servir a Deus e que vão se acabar todos os seus problemas, que você não vai ter dificuldade para se relacionar, não vai ter dificuldade para ser entendido, para ser compreendido ou para compreender. Não tem lugar nenhum, alguma palavra que diga que você realmente, ao tomar uma decisão com Deus, que você não vai enfrentar nenhum contratempo na sua vida, que você não vai encontrar nenhuma dificuldade realmente em sua própria vida, não. O próprio Jesus falou e disse que as situações de dificuldades em nossas vidas, elas são inevitáveis. Eu passo, você passa, todos nós passamos momentos difíceis, todos nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas batalhas, e a grande proposta de Deus não é impedir de você enfrentar as suas lutas, não é impedir de você enfrentar as suas batalhas. A grande proposta de Deus e da sua palavra é preparar você para você enfrentar as suas lutas, é preparar você para que você amadureça, seja forte com a direção de Deus e aprenda a superar as suas dificuldades com a ajuda de Deus, com a orientação que você recebe da palavra, com a orientação que você recebe na congregação, no templo. Você se prepara para enfrentar os embates da vida, as lutas da vida e sair inabalável no meio de todas as dificuldades que porventura você esteja passando. Mas às vezes as pessoas se afastam. Por quê? Porque a primeira estratégia do inimigo das nossas vidas é tirar você da congregação. E para fazer isso, ele é capaz de usar uma outra pessoa só para dizer uma palavrinha para entristecer você. Ele é capaz de agir dentro da própria igreja, porque ele não vai poder agir lá fora para entristecer você. Vai ter que agir aqui dentro, fazer com que você se chateie com alguma coisa, fazer com que você se machuque de alguma maneira, ou que alguém machuque você, fazer com que você venha aguçar o seu senso crítico a ponto de olhar a imperfeição das pessoas para tentar encontrar justificativa para não ir para a casa de Deus, e fazer com que você, na sua falta de amadurecimento, pegue qualquer coisinha para justificar uma ausência da congregação e do envolvimento com Deus. Olha o que eu digo para você. Todas as pessoas que estão dentro de uma congregação não são pessoas perfeitas. São pessoas com defeitos e dificuldades, assim como você é imperfeito, assim como você tem defeitos. Tem gente que se converte e vem para a igreja, e quando ele chega na igreja, ele imagina que ele vai fazer parte de uma congregação, e que lá na congregação ele só vai encontrar anjinho, pessoas tranquilinhas, pessoas que andam flutuando, pessoas que andam em alfa, que não percebem nada, que não dizem nada, como se fossem verdadeiros zumbis mortos-vivos. E quando você entra, percebe que a congregação, a igreja, é feita por você, é feita por nós, seres humanos com todas as imperfeições que temos, seres humanos com todos os defeitos que temos, mas o que faz a diferença é que nós estamos na casa de Deus, estamos na congregação, porque queremos mudar, queremos melhorar, diga glória a Deus. Estamos ali submetidos a Deus no interesse e na vontade de que Deus trabalhe em nossas vidas para nos mudar, para nos libertar, para nos transformar, para tirar da nossa vida certas deformidades que temos, que às vezes altera o nosso comportamento, que não é nada convencional. E Deus então está trabalhando. Todas as pessoas que estão na casa de Deus são pessoas que estão trabalhadas. O Deus da Bíblia quer que você esteja congregado. Por quê? Porque se você estiver congregado,
Ele tem como trabalhar em você e melhorar a sua vida. Diga glória a Deus. Você está me entendendo? Ele tem como trabalhar em você e melhorar a sua vida. Como isso? Você sabe quantas vezes você já veio na casa de Deus, e quando você chega aqui na casa de Deus, um pastor vem pregar, e você pensa assim: parece que ele está sabendo o meu problema, é isso que eu estou passando. Como é que ele sabe disso? Ele não sabe de nada. O Espírito Santo sabe, fala com você e começa a tratar de você. Diga glória a Deus. É assim que Deus trata. Por isso que você precisa da congregação. Quantas vezes você vem desanimado para baixo, quase desistindo, mas quando chega na casa de Deus, as tuas forças se renovam. Por quê? Porque Deus se dirige a você, fortalece a tua vida, te sustenta na congregação. Diga glória a Deus. Agora dizer que você não sofre decepções, sofre. Por quê? Porque o inimigo trabalha. E o inimigo quer que você, que eu, nos afastemos. Porque a filosofia dele é exatamente essa. Às vezes aqui dentro, quando você está firme com Deus, é difícil de pegar você. Mesmo quando ele tenta que você dê uma brechinha, você se recompõe diante de Deus, na casa de Deus, e ele perde a chance de pegar você. Mas ele tem uma filosofia: eu quero te pegar lá fora. Ele fala assim: eu quero pegar você lá fora. Aí dentro é difícil, mas lá fora eu te pego. Então o que é que ele faz? Ele cria meios para te tirar da presença de Deus. Ele cria meios para fazer com que você saia do raio da proteção de Deus. E quando você sai do raio da proteção de Deus, que você se afasta, que você fica longe, ele tem então condições de ter acesso à sua vida para causar o que ele pode causar e o que ele quer causar. Quantas pessoas que devem estar me ouvindo hoje, que estão afastadas por causa de besteira. Um certo dia eu recebi uma ligação de uma jovem que dizia para mim que estava afastada da casa de Deus já fazia 4 anos. Mas eu perguntei: por que você está afastada? Ela disse: porque o pastor não deixou eu cantar no dia que eu queria cantar na igreja. Eu dei um conselho para ela e falei que isso não era motivo, e coisa nenhuma seria motivo para ela afastar da casa de Deus. Ela estava com raiva do pastor dela, por isso que ele falou que não ia dar para ela cantar naquele dia. Eu conversei com ela e procurei mostrar para ela que aquilo era uma artimanha maligna para entristecê-la sem motivo e para afastá-la da presença de Deus. Uma semana depois ela me liga, dizendo que eu estava certo, que ela tinha voltado, se reconciliado e se acertado com Deus. Diga glória a Deus. Porque Deus não tinha nada a ver com a chateação dela, porque ela estava na casa de Deus e ela entendia para servir o Deus Todo-Poderoso. Mas tem gente que vem para a igreja para servir homem. Vocês estão me entendendo? Eu estou naquela igreja ali só por causa do pastor. Se o pastor sair, eu não sou mais dela. Eu estou congregado ali por causa do pastor que eu gosto. Se eu não for um pastor que não seja ele, eu também não vou para lugar nenhum. Que servir a Deus dessa forma mais estranha que eu já vi, que tem pessoas que agem assim. De repente, eu estou falando nesta noite com pessoas que estão afastadas. Pessoas que começaram a ficar longe, se afastaram longe da congregação, e pensavam que poderiam servir a Deus fora da congregação. O tempo vai passando, as pessoas vão enfraquecendo, e daqui a pouco a vida vai sendo tomada pela força do mundo, porque as pessoas perdem o contato com a igreja, perdem o contato com a congregação, mas no entanto nós estamos em contato permanente com o mundo, e o mundo começa a ditar as regras, e começa a estabelecer as influências sobre a nossa vida. E tem gente aí que está hoje afastado, começou: eu estou saindo porque fiquei chateado, ficou lá fora, vou servir a Deus em casa.
Isso aí é uma grande mentira do inimigo, que ninguém consegue servir a Deus em casa. Eu duvido que você vai tirar uma hora que você está tirando aqui na casa de Deus para cultuar a Deus na sua casa. A televisão não vai deixar, a internet não vai deixar, e outros interesses não vão deixar. E tem pessoas que dizem, eu vou servir em casa, e na verdade não serve, o tempo vai passando, vai se acostumando com essa vida, vai perdendo o contato, e quando vê, a pessoa está totalmente descaracterizada. Totalmente descaracterizada. Fulano que não bebia, volta a beber. Que não fumava, volta a fumar. De repente, aquela pessoa que antes estava na casa de Deus, que cantava, que era útil para Deus, que era instrumento de Deus na casa de Deus. Aquela pessoa que de repente estava altamente envolvida e que era usada por Deus para fazer a obra de Deus, mas foi envolvida, foi seduzida lentamente, e hoje olha para si mesmo e não se reconhece mais como homem de Deus, como mulher de Deus, está totalmente descaracterizado. E o primeiro passo para isso acontecer foi o afastamento da congregação. O afastamento da congregação. De repente a pessoa olha para si mesmo e percebe que ele não é nada daquilo que foi um dia. E às vezes todas as lembranças boas que tem da sua própria vida era daquele tempo que estava congregado, envolvido com as coisas de Deus, relacionados com a obra de Deus, servindo a Deus na congregação. Tem pessoas que só têm lembranças e às vezes olham para trás, lembram-se disso, estão afastadas, mas não conseguem ter força para voltar. Por que não tem força para voltar? Porque o inimigo amarra, o inimigo não deixa, o inimigo das nossas vidas segura a pessoa lá fora para não deixar ele voltar, para não permitir que ele seja abençoado novamente. Pedro falou uma coisa interessantíssima. Ele diz na sua palavra que é melhor não conhecer do que conhecer e voltar para trás, diz a palavra de Deus. É melhor que nunca tivéssemos conhecido a verdade, nunca tivéssemos conhecido a palavra de Deus, que fôssemos ignorantes, do que conhecer e voltar para trás, disse o apóstolo São Pedro. E ele fez uma comparação dura. Ele diz que quando nós conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra, que nos envolvemos espiritualmente com Deus, que nos envolvemos com a verdade, e que por alguma razão nós voltamos para trás, nós volvemos para trás, disse ele que o nosso estado é semelhante, disse o apóstolo São Pedro, semelhante à porca depois que lavada volta à lama, semelhante ao cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. Falou isso Pedro lá na sua epístola, para vocês verem a gravidade que existe nisso. Você tem que pegar no arado e não olhar para trás. Diga glória a Deus. Nisso implica perseverança, porque no momento que você se predispõe a servir a Deus, tudo o inimigo vai fazer te tirar da presença de Deus. Tudo o inimigo vai fazer para te afastar da presença de Deus. Vai usar pessoas, vai usar até cristãos para te afastar em momentos em que derem brechas. Tudo vai acontecer para você desistir, para você se entristecer, para você realmente abandonar, para que você não permaneça. Por quê? Porque ele sabe que só você não permanecendo, você perde as promessas de Deus. Então ele vai fazer tudo para que você não permaneça, vai usar pessoas, vai trabalhar para que você desista da sua fé. Desista realmente de Deus, desista de estar congregado. Mas Jesus Cristo disse na sua palavra uma coisa importante, que só aqueles que permanecem nele, em Jesus, é que tem as suas orações respondidas. Diga glória a Deus. Disse Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diga glória a Deus. Então nesta noite, cuide da sua vida com Deus, cuide do seu relacionamento com Deus, esteja congregado,
envolvido com as coisas de Deus. Na hora que você perceber que as suas forças estão indo, que você de alguma forma está se enfraquecendo, peça para Deus renovar as suas forças. Diga glória a Deus. Quando o inimigo usar alguém para tentar desestimular você, entristecer você, repreenda. Porque o inimigo está trabalhando para você desistir. O inimigo está trabalhando para que você realmente venha aumentar esse percentual de pessoas que não estão congregadas, que dizem que têm uma fé em Deus, mas que não estão obedecendo a Deus, estão vivendo de qualquer jeito, sem congregação. O inimigo vai trabalhar para que você se afaste. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. E o escritor de Hebreus diz: para permanecermos congregados. Quanto mais que se aproximam os últimos dias da volta de Jesus, que venhamos então permanecermos congregados para não ficarmos fora do processo do arrebatamento. É a Bíblia quem diz isso. Então nesta noite, se fortaleça em Deus. Ponha na sua cabeça que você está servindo a Jesus. Diga glória a Deus. Que você serve a Deus. A Deus. É Ele que você está servindo. E essas coisas vão fazer diferença na sua vida, porque você vai permanecer fiel, congregado, até o fim dessa jornada, dessa batalha, quando Jesus te chamar, ou quando Ele voltar para levar a sua igreja. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa nos abençoar, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi muito bom contar com a sua companhia, com a sua audiência, durante esse período do nosso programa. Eu aproveito para convidar você para nos fazer uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha, domingo às 19h30, 19h15, nós temos o culto da família. Eu aproveito para convidar você. E também, às 5h30 temos o culto da família. Quarta-feira nós estamos orando por você ali, você que está com problema, com dificuldades. Em 3 horários nós temos reuniões, 9 da manhã, 5h30, 7h30. E na sexta-feira também, de manhã, 9 da manhã, temos um culto. E à noite, às 19h30, também temos um culto de libertação. E nós convidamos você para participar conosco. É muito bom poder contar com a sua audiência, é muito interessante realmente você nos acompanhar pela televisão, mas nos faça uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular. Se você quiser entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que está aí na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com. Ou então, nos procure no Facebook, é só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar, e vamos ser amigos e conversar muito, tá certo? Vamos orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que está nos assistindo agora e peço a tua bênção. Peço que o teu poder se manifeste para ajudar essa pessoa em todas as dificuldades que porventura ela esteja passando ou enfrentando. Que o Senhor repreenda os problemas, as doenças, as perturbações, os embaraços e todos os males. Que esse lar, que essa casa, que essa família seja grandiosamente abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda toda briga, toda contenda, toda desunião, tudo aquilo que não presta, que não vem de ti, que tenha atingido esse lar, que seja repreendido em nome de Jesus. E que essas famílias que nos acompanham agora sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Muito bom ficar com você. Até uma próxima oportunidade. E fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,